Beleza, o outro vídeo eu tirei porque eu não tava mais pescando, porque algum eu apaguei. Agora eu na descrição de novo de falar. No outro vídeo não dava mais. Vocês devem saber porque eu apaguei o outro vídeo. Porque vocês sabem que eu apaguei. Vocês não viram porque eu apaguei ele. Nem é pra editar. E eu nunca mais fazer vídeo. Também, depois desse vídeo aí, vai vir um vídeo também pra fazer box. Uma não. Olha aqui.